Meu nome é José Rosendo Sobrinho. Nasci no município de Limoeiro de Anadias, em 2 de 4 de 1939. Interior, sítio Gravatá. Gravatá, acho que era, não sei se era umas plantas que tinha esse nome lá, Gravatá, que tinha essas plantações. Acho que era por isso, talvez. Meus avós, meu avô, eu conhecia ele já bem velhinho, já bem fraco já. Era Rosendo, chamava-se Rosendo. Minha avó era Josefa Rodrigues, chamava Nené. Já a gente chamava até de mãe Nené. Era a mãe do meu pai. Pai de mãe era Misael Pereira Lima e Maria de Araújo, parece que era Maria de Araújo, a minha avó. Esse era agricultor. Meu avô, na época, era meio fazendeiro, né? Tinha um terreno muito bom. Tinha terreno lá em Limoeiro, em Gravatá, e tinha na Balança. Depois que ele viu o vô, aí casou com outra mulher lá da Balança. De uma moça lá na Balança, e tinha terreno lá, e ficou com terreno. Tinha terreno lá e tinha terreno cá. Depois ficou com família em Gravatá, um monte de filhos em Gravatá, um bocado, que eu não sei quantos eram direito. Tinha um monte de filhos lá, ele tinha um bocado de filhos. E lá no sertão eu tinha três filhos da outra mulher. Meus pais eram Leonídio Rosendo da Silva, e minha mãe, Ernestrina Maria de Araújo. O meu pai era do sítio Terra Nova, a minha mãe era filha de Misael Pereira Lima, e eles se conheceram porque não era perto dos vizinhos, eles mesmos eram vizinhos lá, perto do sítio do outro, né? Terra Nova e Limoeiro, Terra Nova e Gravatá. Aí eles se casaram e tiveram 10 filhos, parece, 8, 9, 10 filhos. Espírito, se não me engano, acho que é 9 irmãos, 9 é 10 irmãos. Começando José Leonídio da Silva, eu, José Rosendo, sobrinho, Domício Leonídio da Silva, Zé Rosendo Neto, Sebastiana, Titinha, Maria José, Josefa de Araújo, Zequinha José Rosendo Neto, Francisco Leonídio da Silva, Lorival Leonídio da Silva. O mais próximo de mim, na infância mesmo, era o Zé, que nós andávamos juntos. Nós andávamos juntos por aqueles mundos ali, fazendo radiação por ali afora. Naquele tempo nós saíamos de madrugada de casa e ia olhar os bois e os currais do povo. Não tinha o que fazer, ia fazer isso de manhã. Olhar os bois do povo, fazer aventura, né? Andar caminhando, fazia aventura, andando pelos currais do boi, dos bois, do pessoal, olhando ali, fazendo radiação. Quem conhece é a casa feita de barro. Aí faz a casa, constrói e arrocha um barro. Bota um bocado de vara e aí vai tapando com barro. Já havia construir também. Havia construir. Na época que eu tapei, de noite a gente fazia a casa, os caras faziam a casa, fazia o piso fazia de... E de noite a gente apilava com pagode. A gente dançava um pagode, era um pagode de feder de noite. Aí quando aquele pensava, o piso da casa era o pagode. A dança do pagode era desse batido, aí era dançando agarrado. Cama, rapaz, as camas ruins. Tinha até cama de vara, não sei se tem até a cama de vara. As camas, faz uns pau lá, amarra uns pau, bota umas varas, bota um colchão de capim velho. O colchão era capim, não era colchão desses colchão que nós temos hoje. Era colchão de capim. Pensa nas camas ruins, meu filho. Rede, a maioria era rede. A maioria, quase tudo rede. Aí nós ficávamos na sala, 3 ou 4 redes. Tinha aquelas camas e tinha a rede. Quem comia mais camas, mas sempre eram os velhos, né? Nós dormíamos sempre mais na rede. A cozinha meio desastrada, meu filho. Pense, um fogão velho, fogão de lenha, panela preta. Naquele tempo eu era presepeiro, roubei até um peru que minha mãe matou. Aí fui comer em cima do pé de cajueiro. Naquele tempo que eu era menino, pense que o cara menino presepeiro. O pai procurou o peru, estava lá em cima, no pé do cajueiro, em cima comendo o peru, sozinho. Apanhei, eu ainda levei uma pista também por causa desse peru. A do peru foi a minha mãe. Ninguém achou não, já só quando a gente tinha falado do peru, quando eu desci, foi que me encontraram. Ainda deixei o peru lá em cima. O bagaceiro aí, pensa a história, viu? Geladeira não tinha, pó era no pote, tibungo. Era no pote, não tinha nada disso aí. Naquele tempo era bruto tudo. Um pote na cabeça. É minha mãe.
A minha mãe, coitada, que a gente fazia sofrer nesse sofrimento era ela. Nós era preguiçoso, não carregava água não. Nós ficava um bocado de marruncho, um bocado de mulher preguiçosa e um marruncho. Coitada da minha mãe que se ferrava tudinho. Atrás de escorrer, atrás de água. Essa resenha foi engravatar. Água de poço, água ainda. Tinha um lajeiro lá que juntava aquelas poçonas d'água, né? E a mulher tudinho lá ia lavar pano lá no estudava. Olha, era uma mata, era um interior, uma mata fechada que tinha nesse terreno. E um terreno grande do meu avô, que era lá, que a gente morava. E de lá, essa data, eu estudava num sítio Araçá, mais ou menos 6 quilômetros de distância. Aí, quando pequeno, né? Logo pequeno. Então, depois disso, tinha uma lagoa também. A lagoa tinha um açude, um vizinho. A lagoa era muito grande, eu tomava muito banho nessa lagoa. Pescava muita traíra. Naquele tempo, eu era garotão, mas era o cara que pescava era eu. Botava um anzol, a traíra, você botar e já puxa. Era muito, tinha muito peixe. Tinha gado, meu pai tinha umas 2 vaquinhas, tinha umas vaquinhas. Cavalo, eu não deixava de não saía de um cavalo, era sempre acompanhando, sempre montado no cavalo, eu e meu pai. Eu era o suporte do meu pai só andava comigo. Aí meu pai naquele tempo era um velho, meio namorador, ele era meio namorador, eu botava um burro de sela, burro bonito de sela, burrão baixeiro, cavalo baixeiro, uma sela boa, botava e saía, eu saía no outro burro com a cangaia, montado nos caçoados, burro de carga, carregando as bagagens. Aí ele ia vender burro, nós saíamos vender burro na Viçosa, aquele mundo, usina Recanto. Aí lá ficava 3, 4 dias para lá, depois voltava e vinha para casa. Eu vendia burro lá, vendia animal. Ele vendia negociar com tudo, ele vendia animal, cavalo, burro, vendia bode, vendia galinha, vendia tudo. Meu pai era do homem do negócio. O trabalho ele gostava muito não, agora de negociar era com ele. E eu era o companheiro dele, nessa minha infância também. Aí ele tinha um animal, ele matava porco um tempo, aí ele matava porco. Aí eu e minha tia, chamava Beatriz, eu esqueci até o nome dela agora, te falar. Aí ele matava porco, eu e ela era cortando os toicinhos e para fazer banha. Fazia muita lata de banha. Aí a função era essa, matar porco e vender. Eu saía nas feiras vendendo. Aí ia para a feira para vender carne. Vendia carne, vendia o toicinho e vendia tudo na feira. Não tinha óleo não, naquele tempo era banha, a banha funcionava naquele tempo. Cuscuz era café, sempre era cuscuz, rapaz, o cuscuz era aquele cuscuz duro, relado na máquina. O cuscuz era cuscuz à base de cuscuz bruto, moía com café, às vezes parecia um pedaço de carne nós tinha sempre, porque o pai matava, a gente sempre tinha carne lá. E fazia carne do sol de porco, carne do sol. A gente conservava não, já fazia, preparava, já ia para a feira. Um dia eu ia montado numa besta, eu lembro de hoje, montado numa besta e a besta começou, os pesos, a balança com os pesos, né? Aí começaram aqueles pratos da balança. Fazia quando fazia aquele barulhinho, a besta espantou meu amigo e me jogou de cima do cadáver, pro chão, derramou carne, derramou caçoada, virou a cangalha e saiu, foi aquela bagaceira. E terminou esse dia, a gente perdeu a feira. Perdeu a feira, porque a carne ficou toda bagunçada nas terras. Naquele tempo era na base do candeeiro. Era só botar um pavio, né? Ele botava querosene, era no querosene. Fazendo um pavio, acendia lá e ficava. Quem tinha lampião, fazia o lampião, né? Então era botar uma lâmpada, aquelas lâmpadas. Camisinha era, quem tinha lampião. Aquilo era mais sofisticado. A bodega, meu filho, sabe onde era a distância da bodega? A bodega era uma distância tão grande que eu não sei onde era a bodega. Naquele tempo, eu só via bodega mesmo, sabe onde? Lá no Cajueiro, um lugar chamado Cajueiro, que era no Cajuza Rolim, que tinha uma bodega lá em Cajueiro, então eu ia pro Limoeiro. Aí outra bodega lá, e tinha bodega na Taquarana também, né? Taquarana que era um lugarzinho pequeno, que era tudo município do Limoeiro lá nesse tempo. Quer dizer, que era badoque, era aquele estilingue, chamava peteca na época, né? Era mais o passarinho que a gente matava, só rolinha mais. Era essa a nossa brincadeira naquele tempo, era essa. Jogar chimbra, castanha. Eu era muito presepeiro na época, eu fazia muita besteira. Eu reinava demais, cabo reinador era eu. Chega pra escola, na caminho da escola, eu pegava as meninas, não tinha o que fazer, aí chegava,
parava a turma todinha, que eu era metido a líder, fazia coisa ali, como quem era, sabe, era um metido a líder. Eu chamava as meninas, digo, quem é você que tem mais coragem? Dizia, eu tenho. Aí eu digo, se agarra aí pra eu ver quem é bom. Aí começava a rodeio, a poeira cobria, viu? Era cuspir nos pés do outro, cuspir no chão, apaga aqui, se for homem, se for mulher. Aí o cara apagava e eu rachava no cacete. Não sabia nem disso, que eu não dizia não, porque você se apanhava. Um dia eu ia para a escola, aí ia fazendo, dizendo que nós ia fazer, a reunião que ia fazer, olha, hoje nós vai queimar a aula. Aí quando chegava numa mata, meu avô lá, numa mata, né? Era tudo escuro lá, só tinha uma estradinha que a gente passava no meio. Aí ele dizia, vamos fazer o quê? Ele dizia, olha, lá vamos armar uma rede de cipó, nós vai se balançar, quando for meio-dia nós vamos para casa. Aí meu tio estava dentro da mandioca, limpando mandioca, ouviu e disse ao meu pai, o cacete comeu quando chegou em casa. Pisa de arrepender, viu? A menina é pisa de arrancar o couro, viu? Era pisa de arrancar o couro, meu filho. Ali eu batia com força. Era com a chibata bem daquela, meu. Batia que a poeira cobria. Era devagar, o negócio daquele tempo não era que nem hoje, não. O pai não pode dar uma palmada no filhão. Naquele tempo a coisa pegava, viu? Então a mãe também batia. Mas quem pegava mais forte era o pai. Em casa, aí eu, tranquilo, tá na hora do meio-dia, a gente sabe o que fazer. Meio-dia a gente só olhava pro chão assim, só tinha uma restinha lá de cima, que é na mata, né? Aí veio o sol. Quando o sol dava no pé, era meio-dia. Aí ele sabia da hora, não tinha relógio nela. Aí ele sabia, era hora de ir para casa, Cheguei em casa, o pai tranquilo, nós chegamos tranquilo, na hora certa. Foi boa aula, foi. Foi boa, peraí, vem cá. Aí eu, tome cacete. Arrochava no cacete da gente. Eu era meio danado, eu sempre fui danado, desde pequeno eu era meio zoado, fazia muita bagaceira. Mas eu sempre estava, mas eu era bom de aluno. Bom, eu tinha nas minhas notas são muito boas. E por sinal eu terminei o 4º ano nessa escola, 4º ano primário. Agora não sei o nome da escola, sei que a minha professora era Oretide. Acordava, levantava, ficava de manhã, ia para a roça, o pai tinha uma roça, nós trabalhávamos na roça, né? Tudo preguiçoso. Ia fazer as beliscadas, aí depois disso nós ia para a escola. Era para a palmatória. Tinha, daquelas bem grandes, uma bolacha desse tamanho assim. Usava chamava-se argumento na época, não tem? Senhor argumento, você não se lembra não, que é do seu tempo não. O argumento era isso, que a gente fazia as perguntas. Eu, por sinal, teve um argumento que eu era o 23, parece, o número na aula. Eu era o número 23. E quando a professora começou a fazer as perguntas, eu era um dos últimos. Aí fui observando com cada uma pergunta que ela fez. Era para soletrar um nome, extraordinárias. Aí foi passando, pegou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, foi até o 13º, 23º. Nessa época, nessa data aí, chegou a minha vez. Aí perguntou a mim, eu nessa altura já tinha capturado um pouquinho a coisa, né? Já tinha observado, aí acertei. A menina, peguei a palmatória desse tamanho, aí saí, queimando do primeiro até o 23. A cada lapada, meu amigo, que fedia, viu? A gente saía lá com o olho. Mas eu tinha vontade de tirar, e aquela diferença que a gente tem na escola, às vezes a gente tem a diferençazinha, né? Aquela pessoa que às vezes fica aí querendo uma diferença com a gente, aí aquele eu aproveitava, aí botava para queimar mesmo, aí botava para o canto. A gente ficava o claro da lua. Era bonito o claro da lua, era gostoso. Era o claro da lua, aí a nossa claridade era essa. A noite de lua, quando tinha noite de lua, o resto era tudo. Era mentir. Contar a história de Trancoso, nós chegando naquelas velhas, chegava algum velho, algum idoso, contando a história de Trancoso. Só essa brincadeira daquele tempo era essa. Caipora tem uma história de Caipora dessa aqui na Rafa. Foi em outro setor aqui, no sertão, da história dela, uma irmã dela, que levou uma pisa na Caipora, na época, né? Diz que vinha vindo de uma fonte, também carregando água, e a Caipora acho que pegou ela, para não ver como foi, pegou ela, deu uma pisa. Tinha essa história, né? Aquela história dos antigos, né? E aí disse, aquele tempo, disse que tinha foi o corredor, né? Aí disse que vinha trincando, né? Ele disse que tinha um parente meu que fazia, disse que era dessa situação. Um padre já foi o corredor, Tinha essa história. Tem a história do lobisomem também, mas do lobisomem eu vi a história do sertão, disse que o cabo do lobisomem ligava, uma mulher ia pro interior,
ia lá de noite, os banheiros não tinha banheiro, era nos matos, né? A mulher saía atrás de casa, ia lá fazer as obrigações atrás. Aí disse que foi com o lobisomem, dizia que era lobisomem. Os cabos que eram lobisomens correndo, ficavam correndo e ficavam de botica, olhando, às vezes de noite, né? O povo disse que tinha uma história do lobisomem, né? Eu puxei muito no acá de farinha. Relando a mandioca, tinha a pessoa no catitu, né? E a gente na roda. Eu tinha 12 ou 15 anos. Cantava, rapando mandioca, a mulher cantava na casa de farinha. A gente fazia farinha, botava na prensa, imprensava, fazia farinha. Mas eu puxei muita mandioca. Puxei muita roda para fazer relar mandioca, para comer. Eu fazia mais para comer. A casa de farinha só fazia a tamboeira, que dava para os animais. A tamboeira e as cascas da mandioca também dava para os animais também. Beiju, fazia beiju de couro, tinha um beiju de couro, né? Que era debaixo de farinha. E tem o beiju normal. Uma casada fazia. A minha mãe fazia muito bolo. Não tem esses bolos cheirosinhos que chamam de bolo de massapuba? A minha mãe fazia muito, e era bom os bolos dela. O bolo era a primeira. Bolo até as horas fazia em Semana Santa. Botava a massa, a mandioca para pubar, pubava e depois preparava massa e fazia o bolo. Essa brincadeira eu fiquei até 17 anos. Aí meu pai, que Deus o tenha, minha mãe também já todos falecidos, naquele tempo eles brigavam muito, né? E eu não gostava muito daqueles movimentos, sabe? Eu ficava meio irritado com aquilo. Eu tinha uma pordinha que chamava, né? Aí eu tinha ela que tinha uma rocinha de mandioca. Aí peguei e vendi essa roça, vendi esse animal e fui para São Paulo, com 17 anos. O meu irmão já estava em São Paulo, o mais velho, já tinha ido. Ele foi porque, acho que não sei, porque ele não quis ficar também ali não, né? Eu também, aí quando foi com mais ou menos, tem um ano que ele estava lá, um ano mais ou menos que ele estava lá, uns 2 anos já, talvez, um ano que ele estava lá, por aí. A viagem saiu em um pau de arara. Vocês não é fácil falar um pau de arara? Um pau de arara é um caminhão. A gente montou nesse caminhão e saiu para São Paulo. Ficamos quase 15 dias. De Itaba, era muito de Itaba. Chegando até na Bahia, quando já passando da Bahia, aí ele botava por baixo os inhame para tapiar, fazer que era uma carga. Quando ele pegava esse movimento aí os cabos chegavam, o guarda parava. O guarda gosta de dinheiro, né? Aí chegou e postou os caras, o que o senhor leva aí? Aí ele dizia, inhame, meu amigo. Aí o cara subia em cima, imagina que o caminho subiu em cima do caminhão, ainda pisou por cima da gente, a gente coberto com a lona, mais para passar nesses setores, passar na polícia rodoviária. Aí depois nós descemos dali, passar no rio, passando no rio, na Bahia, não, na região da Bahia, não sei qual é a região. Aí a gente passava no rio, aí de outro lado de esperar o caminhão no outro lado para poder a gente passar da rodovia, pela ponta da rodoviária. Eu cheguei em São Paulo, eu fiquei um ano, mais um ano, que eu tinha 17. Aí não podia trabalhar em empresa, né, que eu tinha de menor. Aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei de servente e pedreiro, trabalhei de jardineiro, trabalhei de balconista, trabalhei esse período todo dessa coisa. Um dia mesmo, tempo no bar, o cara chegou, era um ignorante, eu penso que era pequeno ignorante. Viu? Aí o cara chegou no bar pedindo meio bebo, cheio de cachaça, meio bebo. Peguei um copo de coisa, joguei na cara do cara. Eu era abusado, não penso um balconista ruim, viu? Daí, daquele tempo, eu trabalhei esse período, quando foi que eu completei a idade. Aí eu completei 18 anos, aí fiz fui me apresentar no Exército, com 18 anos, aí fui me apresentar, quando chegou lá, e foi o dia de eu ir para o Paraná, eu ia para Mato Grosso, agora Paraná, Mato Grosso que eu ia, servi lá, mas no último dia me dispensaram. Me dispensaram, depois eu procurei emprego, achei. O primeiro emprego eu comecei na Lambreta do Brasil. Veio 3 anos na Lambreta. Lambreta não tem esse motor. Lambreta é uma fábrica de moto, né? De Lambreta. Aquelas grandes, compridas. Aí eu trabalhei na Lambreta, entrei como ajudante. Aí depois fiquei preparando as ferramentas porque já estava era meio sabido. Aí comecei a preparar as ferramentas para os outros que eram mais novos, né? Aí depois dali eu já estava meio chato dali,
Eu queria sair dali para ficar uma prestação melhor. Aí fui para a estação de turno. Aí me botaram para outro setor, de turno mecânico. Aí com o turno mecânico eu trabalhei uma temporada de turno mecânico, não sei quanto tempo, um tempo. Aí de lá, da Lambreta, já saí. Aí saí da Lambreta como torneiro. Eu fui torneiro mecânico, metalúrgico, aí fui. Aí já fui trabalhar na Radiadores, fui trabalhar no Freisinagem Brasil. E eu faturava bem, o torneiro mecânico ganha dinheiro. Era muito bom ali, rapaz. Agora, só que você em São Paulo não é vida daqui não, aqui é vida boa. Lá o correio é grande, meu filho. Aí eu trabalhando lá nessa firma, fui para a Freisinagem Brasil, depois fui para o Manuel Ambroso Filho, trabalhei na Manuel Ambroso. Aí vim embora, pensei em vir porque, não sei se era, sei lá por quê. Eu ganhando bem, um emprego bom que eu tinha. Agora, que naquela época eu era, qualquer empresa que eu chegasse eu já passava direto, porque eu era bom no que fazia. Ali, vim pra cá pensando para encaminhar mesmo, porque lá mesmo, lá eu não parava. Lá eu ia para o Rio de Janeiro, uma férias no Rio de Janeiro, outra férias ia para Minas Gerais. Era assim, eu não parava não. Aí quando vim pra aqui, aí eu voltei de ônibus, voltei já melhor. Quando voltei, eu não gosto mais, todo metido, roupa bonita, sapato bonito, todo metido a granfino. Cheguei aqui, só dava eu. Penso no cara metido a besta, era eu, viu? Aí era namorada por demais, aí aquela coisa toda. Aí depois, fiquei em Gravatar, saí, meu pai fez a doidice, meu pai era meio cigano. Aí vendeu lá o Gravatar, esse problema que ele tinha, foi herança, aí ficou a herança do meu pai, ele ficou com uma herança lá do Gravatar. Ele vendeu a herança dele da minha mãe, que é da minha mãe. Aí comecei o inventor de comprar uma casa no sertão, no Jaciobá. Aí comprou uma casa lá no Jaciobá e eu fui pro Jaciobá. Foi quando conheci a dona Margarida aqui, dona Leite. Aí eu fui pro Jaciobá e eu conheci a dona Leite, lá através dessa mudança que ele fez pro Jaciobá. Foi nessa vinda daqui, aí eu fui namorar e tal, Arthur Alves e Santa, chamava Santa. Santa era o nome da mulher, da mãe dela. Era filha do seu Arthurzinho, tinha uma bodega lá no Jaciobá, ela tinha uma bodega. E aí eu comecei olhando para ela lá, se interessamos, começamos. Aí falei com o pai, o pai perguntou, o senhor quer casar? Aí eu falei para ele, vai casar, onde é que você tem casa? O senhor tem casa para morar? Eu digo, meu amigo, casa não falta, tem tanta casa por esse mundo aí afora que é demais. Aí eu falei pro velho, aí fui casar em Giral. Se eu falar em casamento de cavalo, foi o meu. Aí saímos então, assim, mais ou menos umas 20, 30 pessoas, montadas em cavalo. Pensa num casamento diferente. Aí montava no cavalo, a noiva na garupa do testemunho, né? Eu montado no outro cavalo. Aí fomos pro Giral, casamos, isso no dia 20, parece, de janeiro de 62. Tinha o cabo que corria atrás de doce. Aí quando nós fomos para casar, quando voltamos do Giral, foi lá no Giral. Aí voltamos, tinha aquela corrida do doce. Aí corria um na frente para pegar o doce cá para trazer pro noivo. Aí a gente chegava cá, era festa na casa do meu sogro, era festa na casa do meu pai. Assim foi o casamento, foi isso aí, o casamento de cavalo, a cavalo. A roupa era meio desastrada, viu? Não era essa coisa boa não, viu? Era roupa meio brega. Teve festa, era comida lá, comida na casa do meu pai, comida na casa do meu sogro. Quando casamos, aí vim morar na Arapiraca. Já tinha vindo para caminhar, né? Eu era caminhador, eu era um andador. O cara que andava era eu. Quando eu vim aqui, eu já conhecia Arapiraca. Aí eu vim morar na rua, essa rua aqui, rua Curitiba. Mas também foi pouco tempo, período de 30 dias, 40, por aí só. Morei lá, alugado. Daí eu, com um mês, mais ou menos, mês e pouco, digo, meu mulher, agora que tem aqui a reunião para São Paulo. Aí peguei a mulher de novo, voltei para São Paulo. Lá em São Paulo, fui morar lá na Vila Piauí, mas era. Lá eu fui trabalhar na Radiadores Mongote, a firma de radiadores, lá na Barra Funda. Eu trabalhei um ano e pouco lá na Barra Funda, radiadores. Aí, menino, eu tinha um salário tão bom naquele tempo que eu era minha profissão era torneiro, e torneiro naquele tempo era torneiro e ferramenteiro, e era muito valorizada a profissão. Eu ganhava bem, mas eu estrambolava o dinheiro, pegava o dinheiro, jogava fora, gastava não sei com o quê. Eu gastava não sei com o quê. Eu sei que eu ganhei de jogar fora, eu gasto depois. Depois de um ano, foi 2 anos, um ano e pouco, parece que foi 2 anos, pode de volta para cá de novo. Aí voltei para cá. E porque acho que eu não sei estar no canto certo. Puxei o pai, foi. Com o dinheiro que eu ganhava bem. Muito bem eu ganhava. Aí me deu na cabeça de vir embora.
E lá era para... Sim, porque eu saía, eu ficava... Acordava 4 da manhã, porque era a vida sufocada, ganhava bem, mas a vida... Eu pegava o trem, eu pegava o ônibus na Vila Piauí, ia para Lapa, pegava o trem e ia para Barra Funda, todo dia. E saía de 4 horas da manhã, chegava às 10 da noite. Eu digo, essa vida não está dando para mim, não. Eu era meio folgado, sabe? Meio folgado. Aí não dá, não. Aí eu vou embora. Aí peguei a mulher, umas coisas e vamos embora. Eu cheguei aqui, fomos morar... Pô, na Rua das Jonas. Foi na Rua das Jonas que fui morar. Isso foi no ano de... Foi 64, 65, por aí, nessa base, nessa média. Era uma ruazinha pacata, meia fraquinha, né? Bem fraca. Aí eu botei a bodega. A bodega é você bota uns prateleiras, bota umas garrafas de qualquer coisa lá, bota uns quilinhos de um bocado de produtos, ganha quilo, retalho. Aí não deu certo. Aí eu disse, vou desistir. Aí desisti. Então comprei fiado naquele homem que morreu, que era dali, perto do comércio ali, que eu comprava fiado lá, ele. Aí depois de não dá certo não, vou desistir. Aí desisti. Até eu comprei ainda umas coisas naquele homem que também era comerciante, também o Domingo Vital, em Arapiraca. Era comprar aqui em Arapiraca mesmo a mercadoria. Eu tive 10 filhos. Cláudio, Célia, Carlos, Selma, Claudivan, César, Cleudson, Cláudia, Kleber e Caio. 10 filhos. Foi tudo no hospital. Todos. O mais velho nasceu, mas por incrível, o mais velho, Cláudio, nasceu em São Paulo. Olha, esse nasceu em São Paulo, Cláudio. Os outros foi tudo aqui. Um nasceu em Traipu, o outro nasceu em Limoeiro, e os outros nasceram em Arapiraca. Hospital Nossa Senhora de Fátima. Olha, meu amigo, falar a verdade, eu tenho meus filhos, eu penso nos filhos bons que eu tenho. Eu sou um homem realizado, porque eu digo ao Senhor com consciência. Olha, meus filhos, tenho 10 filhos, nunca me deram trabalho. Todos são bons. Olha, do mais velho ao mais novo, são todos bons. Nunca me deram dor de cabeça. Penso na família, se tem uma família que eu posso dizer que tem uma família boa, eu tenho. Uma família muito bem, todos são diligentes, o mais velho, todos. Dos 10 filhos formou-se 6, foi 7, nível superior. Neto tem 3 netos médicos, 2 bisnetos, neto tem 19. Eu gosto de conversar, eu sou conversador, eu converso demais, eu tenho mania de conversar muito. E conversar alto, talvez, também, viu? Tem essa mania. Muita gente melhorou aqui na Arapiraca com fumo. Muita gente, na época aqui Arapiraca era o que rolava. Aqui era o Aurelino, Zé Alexandre, o plantador de fumo forte, o Luiz Lopes. O Bananeira também chegou a plantar fumo também, Bananeira. Era um monte deles aí, tem muito, que o movimento era fumo. Eu saía até que nos tempos das galinhas, eu vendia tudo para o pessoal plantador de fumo. Eu vendia saía vendendo de lá, saía vendendo, que eu cheguei aqui, não cheguei com nada mais. Eu já vendia tudo na estrada, a mercadoria. Era Hollywood, meu cigarro. Meu cigarro era Hollywood, era o cigarro da minha preferência. Parar que eu andava, no meu tempo eu tinha a Brasília verde. Essa Brasília, eu viajando, não faltava um isqueiro e a carteira de cigarro dentro do cofre. E eu fumando, e aí depois comecei a me entalar com fumo, comecei a me engasgar e comecei a dizer, a coisa não está dando certo não. Aí disse, sabe uma coisa, eu vou deixar. Aí deixei um período, uns 3 meses mais ou menos, lá em Paulo Afonso. Aí chego lá em Paulo Afonso, aí ela disse, vamos tomar um aqui, vamos cigarro, acendeu meu cigarro, eu peguei assim, comecei a fumar novo. Aí depois começou a vir, dar certo de existir. Um dia, um período eu ia viajando, trabalhando com o carro, eu viajava muito. Aí um dia, quando cheguei com o carro, cheguei na estrada, um certo dente, eu catei cigarro no carro e digo, não vou fumar. E ela lá, e o isqueiro. Quando chegou um cara, menino, você me dá um cigarro desse, cigarro lá, o cara cigarro lá. Eu digo, pega o isqueiro, e eu peguei a caixa de cigarro e o isqueiro, toma. Pronto, acabou. Daí pra cá, desisti. E já era feirão, meu filho. Era começar aqui na feira, sempre aqui, essa na rua 15 lá embaixo, e no comércio, lá na Rua do Peixe. Pensa numa feira, subia toda aquela feira ali, era muito grande a feira. Feira de tudo, na feira tinha de tudo. Tinha cantador de pagode, tinha sanfoneiro também na feira, tudo isso tinha na feira. Quase que nem a feira de Caruaru, tem de tudo, viu? Sim, pouco tinha o Mercado Velho, que era de Bananeira, né? Aqui era de Bananeira, o Mercado Velho era cá.
Era muito boa ali a Praça Marques. Tinha Pinguim, né? A Pinguim, que era a sorveteria, do Mauro, parece que era o Mauro Lima. Era muito bom ali, rapaz. E tinha o cinema Triunfo e o Trianon. Triunfo era cá, lá na praça. E o outro Trianon era lá na Praça Luiz Pereira Lima. O Valdir Sariano, no cinema. Ele ia lá fazer show. Agora também ele jogava o chapéu. Tinha show, ele fazia. Eu lembro que lá ele fazia show e jogava o chapéu. Eita, conheci muito de Sá. Lá na Rua Estudante, era lá no começo da Rua Estudante. Zé de Sá era um locutor, né? Tem uma música era o programa da meia-noite. Era músicas antigas, né? Que eram músicas boas, músicas velhas. Conheci muito Zé de Sá. Ele era gozador, ele era muito bom nisso. Assisti muito o Pastoril. O país era mais azul, eu torci por azul. O Luiz Pereira Lima conheci, o prefeito. Foi prefeito de Arapiraca. Ele tinha uma loja Brasil, lá na Mané André, na Praça Mané André, no comércio, no centro. Eu conheci muito o Luiz Pereira, o filho dele, lembro muito do Claudenor. Era o chefão daqui, era o manda-chuva daqui, o Jarro Barbosa. Jarro Barbosa era parente do povo de Limoeiro, lá do povo de Limoeiro, aquele povo ali. Foi Valdomiro Barbosa, do Barbosa, no meio da Alfa. Dija, doutor Dija, eu conheci muito ali, conheci eles, que era pessoal tudinho. Aí desisti da bodega, aí fui, meu amigo aí foi vida de sofrimento. Daí eu fui morar no sertão. Aí lá comprei uma casinha, na casa do meu cunhado lá, uma casa lá, casa de Taipa, Jaciobá. Pense no lugar atrasado, meu filho, na época. Hoje, Jaciobá tem água, tem energia, tem calçamento, tem até a pista chegou lá já. Aí daí eu fui lá para Jaciobá, de lá sabe o que fazer, meu filho? Veio uma vida de gado. Aí fui vender, não tinha o que fazer, fui vender galinha, porco, vender galinha. E saía pro sertão, eu pegava uma bicicleta, dessa bicicleta Centrum velha, e ia pra batalha, comprava uma carga de galinha lá, com peru e tudo, voltava pra cá, vinha vendendo do Jaciobá pra cá. Sabe onde é Jaciobá? Não, sabe não, que é longe, não sabe não. É aqui perto de Santa Cruz, Mancio Traipu. Aí eu vinha de lá vender as coisas aqui na Arapiraca. E o pior que eu fazia, com esse sacrifício todinho, a bicicleta, subindo a ladeira, quando eu subia a ladeira com a carga da galinha, que era tão pesada, e peru, a carga é muito pesada, os caçoar atrás, sabe? Os caçoar botavam na grelha da bicicleta, umas coisas assim, amarrava os caçoar. Aí eu saía, quando era na ladeira, a frente levantava, eu tinha que fazer duas coisas. Abaixar a frente e puxar ela para carregar, empurrando, né? Que eu não podia com a carga. Quando chegava, vendia as coisas, vinha lá para cá. Quando eu vi que era para cá, vendia as coisas, ainda vendia, pegar o dinheiro e ia jogar no jogo. Eita, meu amigo, essa era a pior história. Fui viciado em jogo, meu filho jogava todo tipo de jogo, aquele pano da feira, não tinha um pano, aquele pano eu jogava naquele pano, eu jogava na roleta, eu jogava tudo. Um dia eu perdi até o relógio. Eu morava lá, era do jogo, não era? Era do jogo. Aí tinha o Zé Ceguinho. Então hoje tem o Zé Ceguinho, tem um negócio lá Lago do Fernando. Lago do Fernando hoje ele melhorou com o jogo, né? Aí tem um prédio lá, tem uma loja que ele alugou, o prédio, e ele ainda tem a roleta lá, o Zé Ceguinho. O Zé Ceguinho e o Luiz, os dois irmãos. Ele conhece até a nossa família, ele conhece até quando tudo. Eu e meus irmãos tudo jogava lá, né? E a coisa ia pra lá, gastava o dinheiro. E chegava em casa, comprava uma piaba, até sofrimento, comprava uma piaba, uma coisa com nada, o dinheiro que eu gastava quase todo. Voltava para lá e começava a vida da galinha. Depois daquele tempo lá eu comecei, isso eu sabe. Depois eu desisti disso, aí não aguentei, estava muito pesada essa história de vender galinha. Aí eu não aguentei mais de puxar tanta galinha lá para cima, de batalha para aqui, daqui para lá, de batalha para aqui. Aí mudei para vender boneco. Sabe o que é boneco? Sabe não, boneco? É aquele retrato que a gente faz, aquele retrato que você tem seu pai. Aí eu chego na sua casa, menina era um bababá tão grande. Aí convenço você para fazer o retrato do seu pai e sua mãe. Eu pego um retratinho de 3x4, aí faço um retrato reproduzido, chama retrato ampliado. Retrato ampliado, a gente chama ampliado, mas a gente chama um boneco. Aquele retrato reproduzido, né? Eu fiquei um tempo, trabalhando muito tempo com aquele negócio ali. Aí eu saí, pegava aquele material, lá do cara, pegava o retrato do cara e da pessoa lá, o dele da mulher, o dele com a mulher com os filhos, e botava, trazia, escrevia, deixava um papel com ele, recebia o dinheiro, uma entrada, logo uma entrada, vinha embora, aí mandava ir para Caruaru, fazer esse retrato em Caruaru. Era um rapaz lá do Caruaru, da pasta central de Caruaru, lá, não lembro o nome dele mais não, descobri através dos outros bonequeiros, tem outro cara que chamava boneco meu, antes de eu ir para São Paulo, eu trabalhei com esse negócio de boneco, já trabalhei antes com o Zezinho, o cara que morreu.
ela fazia boneco. Eu já estava sabendo mais ou menos como é que trabalhava com boneco. O Zezinho era de Palmeira, dos índios. Aí ele era o chefe, era o nosso chefe, né? Ele tinha uma equipe. A equipe era uns 5, 6 pessoas trabalhando com ele, né? Fazendo essas coisas. Nós entrávamos no interior, aí de pé, meu filho, daqui, nós saíamos daqui, para o sertão todinho, ia para São Antônio de Ipanema, aquela serra da Zugugi, aquela serra todinha, aquele mundo todinho, fazendo na casa do povo, para fazer os pedidos. Eu tinha naquela época 20 e poucos anos, 24 anos, 25. Aí começava nessa luta de vender boneco. Chama de retrato reproduzido. Aí comecei a trabalhar um bocado de tempo com isso aí. Aí meu amigo com essa vida aí, andando de a pé. Aí depois disso eu arrumei um dinheirinho lá no Jaçubá, comecei a fazer isso. Aí o meu dinheirinho, aí vendia tinha comprado uma casinha lá, um casebre, vendi o casebezinho que tinha lá e comprei no Gravatá de novo lá, no Gravatá, que era que eu saí de lá. Aí comprei uma casa lá, que foi uma herança do meu tio. Aí comprei 25 tarefas de terra lá. Aí comecei a trabalhar, voltei para lá. Aí deixei o boneco, o meu dinheiro com o boneco, né? Aí comprei esse terreno, 25 tarefas lá, fui morar lá. Aí a mulher começou, comecei a inventar de botar roça. Aí botei umas tarefas de terra de plantar feijão, plantar mandioca, plantei tudo isso aí, feijão, mandioca e milho. Aí a mulher que tomava conta da roça. E eu no mundo. Aí eu mudei de ramo. Eu não lembro, você conhece, a época do monóculo. Não tem a fase do monóculo? Aquele que bota no olho, vai olhar. Aí eu comecei a trabalhar com monóculo, comecei uma bicicleta, comecei com uma bicicleta também. Aí comecei a trabalhar monóculo para aquela região todinha lá, Taquarana, Limoeiro, Campo Alegre, aquela região toda. Eu chegava na casa do povo, com uma maquinazinha daquelas 16mm, aí batia o retrato do pessoal, aí tirava, saía daqui com três filmes. Aí batia os 3 filmes a semana. Filme colorido para monóculo, 36 poses. Aí eu comprava aquele filme, saía, batia os 3 filmes, a viagem, a semana, voltava, revelava, fazia o monóculo, ia cortar todinho, botava no monóculo, revelava. Quem revelava aqui era revelava um colega que eu tinha chamado Deza, morreu. Ele é quem revelava, ele tinha um laboratório de revelar os filmes. Aí ele revelava. O outro preto e branco eu mesmo revelava, os preto e branco. Revelava, eles botavam uma câmera escura, aí, cama escura, aí lá a gente fazia a dosagem do revelador e colocava o filme lá dentro, ficava passando o filme, revelar o filme. Quando o filme estava revelado, a gente fazia a foto. Aí esse lá não, lá é colorido, é outro sistema, já era um sistema diferente. Mas é meio parecido, mesma coisa, quase a mesma coisa. Aí ele foi quem revelava ele, eu chegava, cortava os filmes todinhos, os monóculos todinhos, botava no monóculo, botava numa bolsa e voltava para entregar, meu filho. Aí pensei, isso era toda semana, era assim, uma semana vai bater, outra semana volta para entregar, voltava de novo para bater, voltava para entregar, aí começava a fazer a região. Teve vez quem saía daqui, pro Limoeiro, de bicicleta, entrar no Ginipapo, uma cidade do Gravatá, começava no Gravatá, depois vim para aqui, a história é meio comprida mesmo. A cidade do Gravatá fazia aquela região todinha por lá. Aí fazia esses movimentos, entregava esse monóculo. Quando depois saí de lá, vendi essa terra do Gravatá, comecei um tempo trabalhando lá. A mulher mandioca, o produto da terra não deu certo lá, vendendo mandioca, farinha era barata, mandioca também era ruim. Quando eu sei que a mandioca não deu para vender, a mandioca ficou velha, quase não arrumei nada, perdi foi dinheiro. Aí depois vendi, vim embora e morar, comprei uma casa. Vim lá, comprei uma casa ali perto do Master. Rua Marechal Floriano Peixoto. Aí comprei essa casa com mobiliada. Que sempre móvel era cristaleira, os banquinhos, cristaleira e não sei o que mais, era besteira, essas coisas. Aí comprei a casa fechada com essas coisas dela. Aí dali, eu comecei a trabalhar no monóculo de novo. Aí eu viajava daqui, ó. Pegava a bicicleta, saía pro Limoeiro, entrava pro Genipapo, passava pro Junqueiro, município de Junqueiro, subia para Campo Alegre, descia para Varginha, para Taquarana, aí chegava para voltar para cá, para revelar de novo, para entregar, fazer a mesma corridinha. Aí fiquei um bocado de tempo nesse tempo. Aí depois eu melhorei um pouquinho a situação quando andei andar de Lambreta, de Vespa. Aí comprei já uma Vespa. Aí comecei por esse mundo aí, vendendo já com uma. Aí depois desse ramo aí, comecei a trabalhar um bocado de tempo, nessa vida, nessa luta aí, subindo e descendo, comecei a venda de monóculo.
Aí depois disso, aí eu volto para aqui e inventei um foto. Digo, vou ver sair desse ramo. Aí que saí de ramo, comecei a botar um foto. Na São Francisco. Aí inventei de ir pro Recife, comprar uns filmezinhos para vender. Aí trabalhando com fotozinho, macanhado lá, saí, fui pra Rua 15, da São Francisco, a Rua 15. Aí lá comecei a botar, aí botei o foto na Rua 15, o foto ficou melhor, aí depois era casa alugada. Aí com o passar do tempo, aí eu já peguei de ali, já não sei quantos anos eu fiquei ali, foi em 69 que comecei o negócio, o comércio. Em 69 comecei um comércio, aí comecei a vender uns filmezinhos, aí depois, de lá para a Rua 15, já comecei a botar foto e vendendo material fotográfico. A Rua 15 olha, a Rua 15 era uma rua, já era um centro era a Rua 15. Mas tinha Vascore cá no comércio, não tinha o mercado 15 ainda não. Tinha, o mercado que tinha, naquele tempo era o Vascore, o comércio que fechou, não foi? Um tempo. Não tinha o 15 ainda não. Depois, daí eu fiquei, tá ruim aqui. Mudei pro comércio, quase de frente ali a Júlio Roberto, não sei o que, né? Aquele que sai lá no Jaba, onde era o Jaba, né? Aquela esquina. Lá embaixo. Aí botei uma loja lá, loja de foto. Aí fiquei um tempo lá, um tempo me deram o nome até de rico, eu melhorei de vida, fiquei uma loja mais ou menos bonita, umas vitrinas bonitas, umas coisas, fazia um bom negócio, Foto São José. Aí comecei a vender monóculo, comecei a vender filme, papel fotográfico, toda essa coisa aí, vendi um monte de coisa. Cheguei a vender até projetor de cinema, projetor Super 8, vendi projetor, vendi máquina 16mm, vendi máquina Yashica, vendi um monte de coisa. Cheguei um tempo que eu fiquei um período que eu fiquei, acho que estou bem, mas menina, eu fiquei devendo, devia demais. Aí comecei comprando muito, e não sabendo controlar o dinheiro, nem sabendo vender. Eu comprava muito mercado. Teve um ano que eu fui para São Paulo, nesse período que estava no comércio, eu fui para São Paulo, mas vendia tanto monóculo, eu ia para Plastivisor, para Hélio Cinta no Rio, comprava mercadoria e mandava, a mulher ficava cá na bodega, no negócio. Aí de lá ia para São Paulo, na Plastivisor, comprava na Plastivisor e trazia. Quando chegava aqui já voltava. Teve um ano que eu fui umas 5 ou 6 vezes, não sei quantas vezes fui. Comecei a andar de ônibus comum, depois estava andando de ônibus leite, que eu não aguentava mais nem tanta viagem no ônibus. Aí comecei a andar de ônibus leite. Aí sei que para terminar, meu filho, depois dessa história toda aí, eu já terminei quebrando. Eu sei as besteiras, quando eu olhei assim no prego, tem eu tinha muito crédito, do Recife ao Rio Grande do Sul, meu crédito era grande demais. Eu comprava o que eu queria. Eu precisava mandar um alô, eu já mandava tudo que eu queria. Aí eu estava o prego lá com um bocado de duplicata para eu pagar. Eu digo, eita, tá ruim que tá pegando. Aí eu cheguei, de jeito que eu estava ruim. Aí eu mudei de lá, voltei de lá do comércio, fui para a Rua 15 de novo. Aí antes eu já deixei o negócio pro meio. Quando cheguei na Rua 15, eu comprei a casa que eu trabalhava na oficina, eu comprei o prédio. Comprei a casa. Meu amigo, eu quebrei, fui nessa casa. Eu comprei essa casa com dinheiro do negócio, comprei o negócio, né? Aí fui fracassando. Aí fui fazer a casa, o prédio. Então o prédio está lá hoje, que é a casa de jogo, que lá tem uma casa da fortuna hoje lá, que era meu. Aí eu fui fazer um base 3 anos, terceiro andar, na Rua 15. Era perto ali, na Rua 15, para cá da Senhora de Fátima, aquela outra esquina de cá, na Rua da Senhora de Fátima, para cá da Senhora de Fátima, subindo. Aí fiz aquela casa ali, meu filho fazendo a casa, eu viajando para São Paulo esse tempo todinho, essa coisa, e a mulher e o menino pequeno, tudo tomando conta do negócio. Aí me roubaram muita construção, me roubaram parede, me roubaram ferro, me roubaram tudo. E eu viajando para lá para cá, a mulher não podia fazer nada, que ela tomou conta do negócio, não via nada, os carros roubavam à noite. Aí o resultado, meu filho, que eu terminei, quando eu vi a coisa pregando com muita dúvida, devendo, vendi, troquei esse prédio lá, 10 mil quilos de fumo, eu não conhecia nem o que era fumo, não sabia de fumo nada. 10 mil quilos de fumo. Um carro foi 2 carros, foi não sei quantos carros, foi 2 carros. 2 foram na Bela Vista, uma casa na Rua Duque. E não sei quanto dinheiro, uma mixaria em dinheiro também, um pedaço de dinheiro. Os caras quiseram pagar, quase me deram trabalho para pagar. Troquei tudo nessas coisas, depois vendi o chão, aí vendi os carros, aí fiquei só com a casa da Rua Duque. Daí, meu filho, eu dei uma quebrada, sabe o que é o cara quebrar? Quebrei e fiquei a zero. Vendi até as máquinas. As máquinas, eu tinha um monte de máquina, vendia as máquinas para ir comendo. Ampliador, que eu tinha ampliador, que era fazer as fotos, vendi todas essas coisas. Fiquei quebrado. Aí depois, só coisa que eu fiquei, de tudo, que eu tinha muita coisa, um bocado de coisa, só fiquei com esse chão dessa casa aqui. Era no mato, só tinha 3 casas aqui nesse bairro.
Aí que eu fiquei, pronto, eu quebrei, fiz tudo. Aí comecei de novo, meu filho, na história do boneco. Voltei para o boneco, a situação ficou indo um para-choque, num fusquinha daqueles, para-choque, aqueles para-choque as lâminas, aquele 66, 67, chamava para-choque de garrancho, eu chamo, né, chamava ele, aqueles fusquinha. Aí comecei de mundo, arrumei 2 companheiros, aí eu fui 3, 2, 4, e entrei de meio de mundo na Caatinga, a vender retrato de ampliado, chamava boneco, a gente chamava de boneco. Aí comecei essa vida de novo, eu lutei, fui correndo, indo revelar em Caruaru. Aí depois chegou um rapaz aqui chamado Josa, que mora ali na rua, ali perto da Rua do Peixe ali, mora ali naquela rua ali. Aí esse rapaz chegou aqui trabalhando aqui, até porque atrás dessa rua, aqui nessa rua atrás, ele veio morar aí, é quem fazia esse boneco. Começou fazendo boneco aqui, a gente começou a fazer aqui. Aí comecei aqui essa luta de novo, no boneco, com uma pastinha na mão, subindo, descendo ladeira, nos interior, deixar o carro lá nas grotas no canto e sair na perna, na casa do povo, no mato. Aí sei que terminei essa luta aí do meu boneco. Depois, um dia já depois, arrumei um dinheirinho, né, a história do boneco, do retrato, esse retrato reproduzido. Aí vim, comecei essa casa. Eu vou começar a fazer a casa. Eu tinha parece que uns 30 e não sei quantos, e já tinha um dinheirinho junto aí. Aí eu comecei a casa. Aí comecei a casa aqui, um pedreiro meia boca ali, que não era nem pedreiro bom, não era. Era um pedreirinho meia. O meu pedreiro, comecei construindo aqui. Aí, quando sei que mais ou menos um pequeno período, eu fiz a casa, levantei a casa, cobri, botei. E para morar aqui, meu amigo, eu vim morar nos vitrô aqui, que era de ferro, né? Quer dizer, vitrô chama, né? Aí era com plástico, que não pôde botar plástico, o dinheiro acabou. Aí morar, daí pra cá, aí eu comecei trabalhando nesse negócio aí, depois terminei a casa. Mas foi nessa situação. Aí fui morar aqui mesmo, assim, a casa era só até ali, aquela parte ali, não era para lá para trás, não. Só até ali. Aí comecei, terminei, aí trabalhando, depois, aí saí de boneco depois. Comecei a mudar de ramo. Rossol, antigamente eu era muito atacadista. Tinha muito atacado, tinha ali na Rossol. Aí comecei, daí um tempo, eu comecei a trabalhar como vendedor. Aí comecei a trabalhar de vendedor. Trabalhei primeiro para Pai Mendonça, lá de Aracaju. Trabalhei 4 anos. Eu vendia supermercado, atacado. Era tudo quanto era produto, era muitos itens. Muito supermercado, era 3, 4 mil itens eu vendia, né? Muita coisa. Eu vendia, meu amigo, lá no Mendonça Atacado, naquele tempo vendia bebida. Vendia bebida, vendia charque, vendia muita coisa lá. Era muito, começou forte demais. Era muito bom quando começou. Todo mês, reuniões lá em Aracaju. 4 anos eu levei um prego. Levei um cliente que comprou 10 milhões aqui na Rua 15. Ponto, a mulher morava na Rua 15, uma mulher que morava na Rua 15, era amiga daquele cara que quebrou também na Rua do Sol. Mas esqueci o nome dele. Eu sei que aí eu dei um prego de 10 milhões nele. Deu um prego de 10 mil. E eu peguei um período pagando esse prego. Pensei a zebra que deu. Aí paguei. Quando eu paguei, depois, com pouco tempo que eu paguei, a firma faliu, a firma acabou. Aí eu saí dessa firma, comecei a trabalhar no Andrade. Trabalhei na firma de Minas, mas trabalhei uns 4, 5 meses, 3, 4 meses, na firma de Minas, foi pouco tempo. Aí entrei no Andrade. Trabalhei 4 anos no Andrade. O Andrade não tinha nada, o Andrade andava, olha, eu era com uma Kombi velha, eu ia levar a mercadoria, apertar um caminhão, para levar os produtos. Eu vendia, eu era um vendedor de mão cheia, viu? Eu tinha naquela época, há 25 anos atrás, eu tinha uns 60 anos por aí, né? A média, por aí. Já tinha uns 60 por aí, assim, mais ou menos. Aí eu era um vendedor de mão cheia, meu filho. Lá eu era 3, 4 caminhão que eu fazia, ia ir para aqui, vendia, para Andrade, em Penedo, Piaçabuçu, Coruripe e Igreja Nova. Eu toda semana saía daqui, 8 horas da manhã, eu já amanheci em Jiguiá da Praia. Eu tinha um Uno, nesse tempo eu tinha um carro, era um Uno, eu fazia essa linha. Eu levei 4 anos nessa brincadeira. Eu também tenho esse tempo, também um período em Maribondo, outro período fazendo também aqui o sertão, a parte do sertão, mas o mais foi cá, essa parte de lá. Aí 4 anos depois saí do Andrade, saí de lá, aí fui trabalhar no Botafogo. 4 anos trabalhei no Andrade, depois trabalhei 4 anos também em Botafogo, fazendo mesmo setor. Fazia também
fazia parte lá, essa parte lá, eu trabalhava. Antes eu trabalhava fazendo a parte de plástico e a parte de cereais, tudo. Meus produtos quase. Eu vendia muito nas duas. Eu era um dos cabras, eu ganhava premiações que só na venda, porque eu era sempre campeão na venda. 4 anos no Andrade, 4 anos, 12 anos eu fiquei, só em 3 times eu fiquei 12 anos. Foi 4 no Mendonça, parece a conta certa, 4 no Mendonça, 4 no Andrade, 4 no Botafogo. E fiquei um ano mais ou menos nas outras firmas, nas outras fiquei só um ano, mais ou menos, como vendedor. Vendi uns 14 anos como vendedor. Aí melhorou, a coisa melhorou, eu ajeitei as coisas, fui ajeitando, melhorou, deu uma melhorada, né? E daí, desse tempo do Botafogo, que eu terminei de Botafogo as vendas. Aí me aposentei, que deu um problema, estava um problema de saúde, meu filho. Aí eu chegava no setor de venda, chegava no supermercado, que eu atendia supermercado, né? Todo supermercado. Eu atendia. Aí, a menina que me deu para desmaiar, deu um desmaio. Eu estava lá, fui pro chão. Aí de opa, tá ruim o negócio. Aí, em vez de me aposentar eu pagava 4 salários na época, aí me aposentei para profissional, com 85%. Aí me aposentei. 64 de idade eu tinha e 34 de NPS pago. Olha, faltava um ano para eu aposentar total, com 4 salários. Aí eu aposentei para profissional. Aí quando eu saí do foto, aí eu fiz esse negocinho na Rua 15 também, a sapataria. Botei a sapataria, e lá a sapataria funcionou um período, daí a pouco não deu certo, eu saí. Não, a sapataria não tinha nome não, não tinha nome não, a sapataria nenhuma tinha. Era um salão pequeno, com um tipo de calçado mais simples que eu tinha lá. Tinha um bocado de calçado, mas tudo sapato mais popular. E o salão era um salão pequeno, não era muito bom não. A sapateira não deu certo não, aí eu tive que acabar, inventei. Aí foi a loja de disco. Conheci a loja de disco, era na Praça Luiz Pereira Lima, era a loja de disco lá, depois botei na Rua Aníbal Lima, foi essas 2 ruas, foi a loja de disco. Foi bem um período, até bom, vendia muito disco. Lá o nome era Foto São José também, a loja era com o nome Foto São José. Era fita, disco, LP, né? LP, tinha tudo quanto era LP, eu comecei, botei um disco do Carlos André, eu lembro uma agora, comprei um monte de disco do Carlos André, aí estourou, aí vendi que só. Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não quiser. Aí depois, gente, eu vou comprar mais. Aí quando eu comprei, depois que ele botou o quebra essa cama, aí quebrou, foi o disco, aí não tem mais futuro. Aí lascou tudo, viu? Eu disse, eu quebro essa cama, aí ele lançou um disco desse aí meu filho, não deu certo não, aí o disco não deu futuro, aí eu lembro dessa parte. Aí daí aposentado, depois de aposentado, aí fiquei não fazendo mais nada. A minha filha comprou um terreno lá, um terreno em um breu ali, quem toma conta, que eu sou o chumbeta, é quem toma conta, né? Aí comprou um terreno para lá, fiquei cuidando mais do terreno e eu entrei na onda de música. Entrei na onda de querer ser músico, de tocar, aí comecei na associação. Com 60, depois de 60 e uns 70 anos, eu comecei a aprender a tocar sax na associação. Aí tem um professor de música, comecei a dar umas aulas a gente, é Flávio, o professor nosso. Hoje é o Flávio, que é o nosso professor. Eu brincava de tudo lá. Eu ainda entrei no coral, num coral que tinha um coral, depois entrei no Guerreiro. Aí depois comecei a tocar na banda. Eu toco na banda. Hoje eu toco na banda banda fanfarra. Eu toco na banda, toco no chorinho. Eu na banda toco no chorinho, lá na associação. Quer dizer, daí pra cá fiquei só passando tempo com música. Eu cheguei a ser presidente, mas presidente Tampão. Olha, quando eu tinha um negócio no comércio, eu tinha esse negócio, eu achava que eu estava bem, me convidaram como tesoureiro. Olha, lá o tesoureiro, tomar conta do dinheiro, né? O tesoureiro é para dinheiro, né? Quem pega dinheiro. Aí eu peguei sendo tesoureiro do Asa. Aí depois, o Asa era no tempo do verão, né? Aí era o tempo de Curau, Luizão, aquele cara, o treinador do Recife, que era o Júlio Silva. Aquele tempo era o tempo que eu estava lá, né? Aí aí botaram como presidente. Amigo, chegava 25 homens lá na frente da casa, lá no meu negócio. O negócio pequeno, já estava meio fraqueçando. Chegava 25 homens,
atrás de dinheiro, meu amigo, e eu entrei nessa fria aí nesse tempo. Fui presidente do ASA por um período. Aí depois fui uns cabos de Minas, de Rio de Janeiro, uns empresários lá do Rio de Janeiro. Eu entrei na onda e fui fazer uma excursão. Fomos fazer uma excursão. Começamos no Rei Pelé, Maceió, joga com o CRB. Fomos jogar com João Pessoa, com Botafogo, João Pessoa. De João Pessoa fomos jogar com o Souza lá na Paraíba. Depois fomos jogar com Cajazeira, lá em Cajazeira, fomos jogar com Cajazeira. De lá, olha, isso aí já foi dessa coisa aí, a coisa já terminou ruim. De lá fomos, botamos para Juazeiro, lá, Juazeiro Padecício, fomos jogar com o... Acho que é lá em casa, parece que é casa, não sei como é o nome do time lá, esqueci o nome. Fomos jogar com o time de lá. Dali vimos parar em Belém e São Francisco. Fomos jogar com Belém e São Francisco lá aqui em Pernambuco aqui. Aí. Daí, meu filho, foi quando o jogador fizeram as presepadas lá no hotel e aquela coisa todinha, eu me desgostei, já estava ruim. Aí cheguei e disse, tô fora do time. Aí acabei, saí do time. Eu gostava, ainda hoje gosto do Asa, eu sou torcedor da Fera do Asa ainda. Pensa, hoje eu gosto. Ainda hoje eu gosto. Agora, não tem nada no meu nome no Asa, não tem. Tá vendo aí? Fiz tudo isso aí com o Asa, fiz um período bom no Asa, gastei uns troquinhos que eu tinha, pouco que eu tinha troco, gastei no Asa. Mas não sou nem conhecido lá no Asa, não sou nem conhecido. Está registrado. Agora está registrado agora. Nem conhecido eu fui no Asa. Esse ano do Asa foi em 76, 77, 76, por aí. Aqui era o Clube Suinicultura, era o lugar das festas famosas, as nossas festas mesmo eram no Clube Suinicultura. Lá eu saía, a gente pegava as máquinas, ia lá, tirar as fotos. A concorrência era tão grande, que era tanto fotógrafo na época, era demais a concorrência. Aí, meus concorrentes na época, mesmo meus concorrentes verdadeiros, eram Josino, Arthur, Nezinho, eram um dos mais fortes concorrentes. Era Zé Antônio, que era um dos concorrentes, e o filho dele também era fotógrafo. Era tantos que eu já esqueci os nomes deles, que era um bocado de concorrente que eu tinha. Eu pegava os filmes, eu e a mulher. Aí eu chegava lá, batia as fotos, era quando era formatura, né? Formatura que era uma festa, era assim, era muito cotada, né, das festas, muita gente, muita concorrência, concorrida. Aí eu chegava lá, batia as fotos, de noite, meia-noite mais ou menos, por aí, no baile, né, na festa, né? No baile. Aí eu batia a foto, vinha pra casa, revelava o filme, eu e a mulher fazia as fotos, revelava e ia fazer, enxugar no ventilador as fotos, o filme, aí depois botava para revelar o filme. Fazia, revelava, secava no ventilador também as fotos, levava para o clube e entregava meia-noite as fotos, no mesmo baile. Batia e entregava meia-noite, que é uma cada coisa. Porque tem gente com Maceió com Kombi, com laboratório dentro fazendo a mesma coisa. Já para entregar aí, para acompanhar a concorrência, fazia isso. Essa na agonia. Era casamento. Olha, eu chegou um período que eu era bom, eu era cotado no casamento. Olha, o casamento do prefeito de Limoeiro, depois eu fazia. Prefeito de Palmeira, depois eu fazia. O prefeito de Juqueiro, aí eu fazia. Eu vendia, até Freio de Damião, até retrato Freio de Damião, fiz retrato Freio de Damião e vendi. Freio de Damião andava aqui na farmácia do Zé Marque, que é a farmácia do Zé Marque. Eu ia, o Freio de Damião veio aqui, passei uns tempos aqui fazer. Naquele tempo que ele fazia a Santa Missão dele, e eu cheguei lá, tirei a foto dele e ainda vendi um bocado de retrato de Freio de Damião. Aí eu tirei lá com o Freio de Damião aqui em Arapiraca. Aqui eu ia também, lá em Palmeira dos Índios, na Canafístula, que o Freio de Damião fazia sempre as comunhão dele lá, fazia sempre lá em Canafístula. Ele dizia, traga minha gente, traga penosa. Ele trazia, o povo trazia galinha, né? Chamava penosa. Eu ia muitas vezes, acompanhava sempre. Não tinha aquela roleta, não tinha as coisas, eu estava dentro. Eu participava, agora as festas eram boas. Tinha bingo, a festa era boa, eram muito boas as festas, viu? Eu participei, agora eu me divertia muito com o jogo. Nas festas, eu era um fã de jogo. Penso, ainda hoje, aí depois, graças a Deus que eu deixei duas coisas. Algumas coisas que eu não sou viado, nem beber. Eu não sou de beber, eu bebo um copinho de coisa assim, de vez em quando, assim, só para
pro esporte, mas nem gosto de bebida. Eu não sou fã de bebida. Então eu era viciado em jogo, na roleta, meu filho. A roleta, acho que eu quebrei mais por causa da minha roleta. Não, o que me fez eu quebrar, na realidade, foi a casa da Rua 15, que eu construí sem poder fazer. O jogo foi tudo quanto foi difícil na minha vida, foi jogo. Eu soube porque foi indicado, Edésia. É quem me indicou mais, sabe? Mas eu já sei que que isso existe há vários dias. Aí de Arapiraca já vem um bocado de dias já. Não é de agora, é um bocado de tempo já conheço ele. Seu Rosendo, eu quero escrever o senhor nesse projeto. Foi a Edésia, né? Lá da associação. Aí ele marcou, disse, eu vou marcar para o senhor. Está com um bocado de dia que eles vão marcar. Um bocado de dia, mas nunca chegou a hora de... Quando foi agora, ela foi marcada. Ligou para mim, disse o dia, disse quando é que vinha. Até por sinal, ontem vieram aqui alguém aqui ontem. Você viu o rapaz veio. Foi maravilhoso. Penso que eu gostei. Eu gostei porque eu me sinto bem em ter contado a minha história para alguém que realmente vai fazer a história, né? É muito bom, eu gostei. Eu acho muito obrigado por isso, viu? Agradeço a vocês. Aleide Alves Rosendo, 62 a 63 já dentro. É difícil, é muito difícil. Mas, a ladeira subiu, a ladeira... Mas a gente subiu, nós estamos subindo, né? Entendo um outro, né? Deixa passar muitas coisas, como eu deixei. É. Aí dá pra ir dizendo, até um dia que... Na foto eu revelava muito com ele. Os meninos eram pequenos, mas sempre a gente estava revelando juntos. Eu batia também, eu fotografava quando ele não estava e revelava as fotos. Ainda hoje eu lembro quantos minutos a gente dava numa revelação. Lembro. Aí quando ele não podia fazer as fotos que ia trabalhar, era algum chamado, aí eu ia revelando, antes da moça ir trabalhar lá em casa. É companheira de vários anos, de várias datas, né? Tem um altos e baixos, mas já é tudo bem, é uma boa patroa, uma boa senhora. Tem a vez, não tem, um casal é difícil ser completo, né? Sempre tem algumas coisinhas meio, mas tá tudo bem, tudo bem, é muito bem, era uma boa dona de casa, gente boa, família é tudo. É muita coisa. Pra mim é tudo a família. Tudo. Eu gosto da minha família. Família é uma família meus filhos maravilhosa. Meus filhos são maravilhosos, das mulheres aos homens. Nunca deram, assim, um desgosto a ele, para dizer assim. Comprou em algum lugar para ele pagar a conta deles. Todos são trabalhadores. Que eles se unam e continuam a vida. E seja sempre essa família. Essa família que sempre fomos, né? Família mais ou menos, não é perfeita, mas mais ou menos boa. Rapaz, já tudo campeonato, nessa altura, a gente ele tem desejo de viajar ainda. É só viajar, porque é coisa que eu gosto de fazer. Olha, eu tenho vontade de ir para o exterior. A minha vontade é de conhecer lá para o outro lado. Onde que você quer conhecer? De andar, de viajar. Meu forte é viagem. Ele sempre gostou de viajar. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Arapiraca. Eu toco sax lá, eu faço parte do chorinho, toco no chorinho, toco na banda. Sax. Ela faz panderola. Na panderola, na banda. Na banda. A gente cantava no coral. No coral, mas depois que eu fiz uma Eu canto um bocado dela. Aí não dá não para mais cantar. Agora ele toca, já esta noite ele estava tocando aí na sanfona. Eu acompanhei assim, mas a minha garganta não dá mais não. Por causa de uma cirurgia que eu fiz da tiroide. Então a gente dançou guerreiro também, né? Dancei, mas desisti porque as pernas estavam ficando... A gente andava muito para fazer a apresentação no guerreiro. Eu agradeço todos os dias a Deus, a família que eu tenho, e pela idade que eu tenho, faço tudo. Eu também. Ele também. Sou feliz por isso, porque uma pessoa da idade da gente, enquanto a gente anda por conta própria, não está dependendo dos outros, é maravilhoso, meu amigo. Eu sinto feliz por isso, graças a Deus. Eu quero que Deus me dê muita saúde, muita saúde para que continue caminhando, assim. Né? Caminhando. Estamos casados há 62 anos. Muito feliz, esses anos todos, sou feliz com a minha família que eu tenho. São todos meus filhos, são todos bons. E ele também é um homem que não deixa faltar nada dentro de casa. Tem os altos e baixos dele, né? Mas dá para ir levando. E muito obrigado.
Beijo, tchau. Obrigado, tchau. Música